tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante, que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje, iremos ver sobre figuras de linguagem. No caso, vamos falar mais especificamente sobre as figuras de pensamento. Vocês sabem que nós temos as figuras de linguagem que estão relacionadas a figuras de construção, de sintaxe, de som ou harmonia. Nessa aula, mais especificamente, falaremos sobre figuras de pensamento e veremos também algumas figuras de linguagem nas músicas. Acesse lá também o nosso Instagram, lá naquela parte do Tia Lu e Pequeno, vocês vão ver uma análise que nós fizemos com figuras de linguagem só com letras de música. Tá bem legal, vale a pena conferir. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Figuras de pensamento. As figuras de pensamento fazem parte de um dos grupos das figuras de linguagem, ao lado das figuras de palavras, das figuras de sintaxe e das figuras de som. Utilizadas para produzir maior expressividade à comunicação, as figuras de pensamento trabalham com a combinação de ideias e também os nossos pensamentos. Então, quando nós utilizamos as figuras de linguagem, nós as utilizamos para quê? Para dar mais expressividade ao texto. Nós já tivemos uma aula sobre linguagem denotativa e linguagem conotativa. Quando nós temos a linguagem no sentido figurado, nós fazemos muito uso das figuras de linguagem. E aí essas figuras elas são classificadas em figuras de som ou harmonia, em figuras de palavras ou construção, figuras de pensamento e também figuras de sintaxe. Vamos começar aqui com figuras de pensamento, falando da gradação ou clímax. Observem bem pela palavra, gradação. Pelo sentido da palavra já dá para a gente ter uma ideia do que se trata. Então vamos lá. Na gradação, os termos da frase são frutos de hierarquia, em uma ordem crescente ou decrescente. Exemplo, as pessoas chegaram à festa, sentaram, comeram e dançaram. Neste caso, a gradação vai ao encontro com o clímax, ou seja, o encadeamento dos verbos se faz na ordem crescente e, por isso, trata-se de uma gradação crescente. Chegaram, sentaram, comeram e dançaram. Por outro lado, se a gradação é decrescente, é denominada de anticlímax. Por exemplo, estava longe, hoje perto, agora aqui. Então, na verdade, essa figura de linguagem ou figura de pensamento é quando a gente tem uma gradação, seja ela crescente ou decrescente. Ela segue uma ordem nos acontecimentos. Vocês podem perceber que essa ordem ela é muito marcada pelos verbos. Por exemplo, acordei, banhei, saí, trabalhei, voltei para casa. Então, segue uma sequência crescente, que nós chamamos de clímax. Nós temos também uma sequência decrescente, também pode ser decrescente, tá certo? Mas as duas fazem parte de uma gradação. Então, essa é a primeira figura de linguagem, mais relacionada à questão da ideia e do pensamento. A prosopopeia ou personificação consiste na atribuição de ações, sentimentos ou qualidades humanas a objetos ou seres irracionais ou coisas inanimadas. Por exemplo, o vento suspirou esta manhã. Nesse exemplo, sabemos que o vento é algo inanimado, que não suspira, sendo esta uma qualidade humana. Então, o que seria a prosopopeia ou personificação? A gente pode utilizar os dois nomes. Quando nós atribuímos características que são de seres animados, de seres vivos, a seres não vivos, a seres inanimados, né? É muito utilizado em letras de músicas, nos textos literários. Tem uma música que diz, a lua me traiu. Será que trair seria uma característica de seres que não possuem vida? Não, né? Não seria. Então, nós estamos atribuindo uma característica de seres vivos a seres não vivos, né? A cidade falou comigo. A cidade dormiu, a cidade anoiteceu. Tudo isso são características de seres animados que colocamos para seres inanimados. Então, essa é a personificação ou a prosopopeia.
E o eufemismo, né? A gente utiliza bastante o eufemismo no nosso dia a dia. Ela atenua o sentido das palavras, suavizando as expressões do discurso. Por exemplo, ela foi lá para o céu. Neste exemplo, a expressão utilizada para o céu ameniza o discurso real, né? De que, no caso, a pessoa morreu. Eu posso utilizar de várias formas, para dar uma notícia desagradável, né, uma notícia ruim, até mesmo para tentar impactar. Né? Às vezes a gente não quer ser tão direto, não quer magoar a pessoa e a gente faz uso dessas palavras. Quando eu digo, ele só fala em verdades. Ele fala em verdades o tempo todo. Eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que a pessoa é mentirosa. Ela entrou na minha casa e se apropriou do meu colar. Ou seja, ela roubou o meu colar. Então, é uma maneira mais simples, né, menos direta da gente dar certas informações. Ou digo, ele descansa ao lado do pai, virou uma estrelinha, passou desta para melhor, tentando amenizar uma situação ou uma notícia ruim. Por exemplo, se alguém chegasse para dizer, olha, você ficou reprovado, seria logo de cara um susto bem grande, né? Então, para a gente tentar amenizar essa notícia, a gente diz, olha, mãe, infelizmente o seu filho não alcançou a média necessária para cursar o próximo ano. Então, já suaviza mais aquela notícia que seria tão impactante, né? A hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem baseada no exagero intencional do locutor. Isto é, expressa de uma ideia de forma exagerada. Liguei para ele milhões de vezes essa tarde. Sabemos que a pessoa tinha o intuito de enfatizar, que ligou muitas vezes. Entretanto, não chegou a 1 milhão, num pequeno espaço de tempo, ou seja, durante uma tarde. O que é a hipérbole, turma? A hipérbole nada mais é do que o exagero intencional. É intencional esse exagero. Para que serve? Para chamar a atenção, para dar mais ênfase. Nós utilizamos muito a hipérbole, né? Nossas mães utilizam muito as hipérboles, os professores adoram utilizar as hipérboles, né? Já falei 1000 vezes. Ou até mesmo nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Estou morrendo de fome, está prestes a morrer de fome, né? Então é um exagero bem intencional, apenas para chamar a atenção. Litote. Assemelha-se ao eufemismo, uma vez que atenua a ideia do enunciado mediante a negação do contrário, sendo, portanto, a figura de linguagem que se opõe à hipérbole. Aquela bolsa não é cara. Pela expressão destacada, podemos concluir que o locutor enfatizou que a bolsa é barata, ou seja, a negação do contrário, que ela não é cara. Então, ela é o contrário. Né? Ela não diz também de uma forma bem direta, mas observem, ela diz assim, ó, aquela bolsa não é cara, em vez dela dizer aquela bolsa é barata. Outra figura de linguagem bastante comum é a antítese. A antítese corresponde à aproximação de palavras contrárias, que têm sentidos opostos. Vejamos o exemplo. O ódio e o amor andam de mãos dadas. Neste caso, o termo ódio está sendo utilizado ao lado do seu termo oposto, que seria qual? Amor, dentro da mesma frase. Então, sempre que nós tivermos elementos que são opostos na mesma frase, por exemplo, amor e ódio, vida e morte, perto e longe. Então, quando nós tivermos palavras opostas na mesma frase, trata-se, portanto, da figura de linguagem chamada antítese. A antítese é bastante cobrada nos vestibulares. Agora, o paradoxo ou oxímoro. Na verdade, a gente utiliza mais a palavra paradoxo, mas vai que vocês encontrem essa outra nomenclatura também, não é mesmo? Então, vamos ver de que se trata. Diferente da antítese, que opõe palavras, o paradoxo corresponde ao uso de ideias contrárias, aparentemente absurdas. Por exemplo, esse amor me mata e dá vida. Neste caso, o mesmo amor traz alegrias, que é a vida, e tristeza, que mata para a pessoa. Então, qual a diferença entre a antítese e o paradoxo? Muitas pessoas confundem os dois. A antítese, nós temos palavras opostas na mesma frase, enquanto que no paradoxo nós temos o quê? Nós temos ideias. Ideias que, a princípio, elas são meio sem nexo,
sem lógica, não faz sentido. Elas são bem absurdas, né? Como é que ele mata e ele dá alegria? Até mesmo no nosso dia a dia a gente usa, né? Brincando, a gente fala algumas expressões como, por exemplo, morreu, mas passa bem. Como é que ele morreu e passa bem? Né? Então, a gente utiliza também no nosso dia a dia algumas ideias. Inclusive, a gente vai ver já nos próximos slides um exemplo do paradoxo na música, para que vocês consigam entender um pouco melhor e não confundam com a antítese. A ironia. A ironia produz um efeito contrário, com uma intenção sarcástica, maliciosa ou de crítica, uma vez que as palavras são utilizadas em sentido diverso ou oposto, como por exemplo, ele é um santinho mesmo. Dependendo do discurso dos falantes, fica claro que a palavra santinho foi utilizada em sentido oposto, ou seja, não tem nada de santo, na verdade é bem mal criado. A ironia fica bem fácil, né, turma, da gente perceber através da maneira como a gente se comunica. Você consegue perceber, muitas vezes conseguimos perceber, se a pessoa está falando mesmo com ironia ou ela quer passar uma informação verdadeira, né? Quando eu digo, eu estou amando esse barulho aqui durante a aula. Ou estou amando que ficou todas essas louças sujas e ninguém lavou. Na verdade, a gente está fazendo uma ironia, né? O tempo todo a gente faz uso desse tipo de linguagem no nosso dia a dia. Apóstrofe. Caracterizam as expressões de chamamento ou apelo, função que se assemelha ao vocativo. Por exemplo, ó Deus, ó céus, por que não me ligou? O chamamento utilizado antes enfatiza a indignação do locutor com a falta do telefonema. Então, sempre quando vocês observarem esse chamamento, né, chamando alguém, ou até mesmo alguma coisa, esse chamamento pode ser para seres racionais, seres irracionais, ou até mesmo seres imaginários. Então, a apóstrofe se assemelha bastante ao vocativo, tem essa função mesmo de invocar, de chamar. Então, vamos ver aqui algumas figuras de pensamento dentro das músicas e ver se vocês conseguem descobrir de qual figura de pensamento nós estamos falando. Vamos começar aqui com a música Exagerado, que é do Cazuza, vocês com certeza já ouviram aí, pode não ser muito da época de vocês, mas certamente vocês já ouviram alguma vez. Que diz assim, eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Para mim é tudo ou nunca mais, né? Então, olha o exagero que ele diz. O eu lírico, aqui no caso da música, né? O eu lírico é aquele que expressa o seu sentimento, é a voz do poema, a voz da música, né? No caso, o eu lírico, ele diz, eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Conseguiram descobrir qual é a figura de linguagem? Claro que é a hipérbole, um exagero intencional, um exagero absurdo, apenas para dar mais ênfase e chamar a atenção do leitor. Outra figura de linguagem, que eu tenho os versos de Luiz de Camões, mas vocês sabem que também são versos que estão na música de Renato Russo, né, na música de Legião Urbana, que contém também esses versos de Luiz de Camões, que diz assim, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. E aí, conseguem identificar a figura de linguagem? Seriam antítese, palavras opostas à mesma frase, ou seria um paradoxo, mais no âmbito das ideias? O que vocês acham? Está mais para antítese, aquele par de palavras opostas, ou mais no sentido das ideias, ideias absurdas, sem nexo, sem lógica? Vocês diriam o quê? Na verdade, trata-se de um paradoxo. Vamos ver por quê? Ele diz assim, o amor arde sem se ver, dói e não se sente. Como é que está doendo e você não está sentindo? Dói, mas ele não sente. É um contentamento descontente. Vocês percebem que são ideias opostas também, são palavras opostas, mas é, no caso, o sentido que ela dá. Né? Eu estou contente, mas estou descontente. Como assim?
Parece meio sem lógica, né? Parece meio sem nexo. Ele diz, é uma dor que desatina sem doer, né? A dor aparece, ela desatina, mas ela não dói. A dor rompe, mas não dói. Então, vocês conseguem perceber que o paradoxo, ele trata-se disso. Algo sem nexo, meio absurdo, um pouco sem lógica. Então, nesses versos, percebe-se que o poeta constrói o sentido do amor ideal, amor universal, filosofando a respeito do amor, não falando dos seus sentimentos pessoais. Por isso, ele se apropria de elementos que, apesar de excluírem mutuamente, se fundem no mesmo referente, constituindo afirmações aparentemente sem lógica. São afirmações que não fazem sentido. Ele diz que dói, mas não sente. Desatina, sem doer. Então, aparentemente, é bastante sem lógica, sem sentido. Vamos ver outra, né? A música Estrelinha, da Marília Mendonça, que diz assim: lembra de quando eu ficava acordado até tarde, esperando só para ganhar um beijo de boa noite antes de dormir? Daqui não é diferente. Te beijo, mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui para cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei para você? Hoje é minha morada, a minha casinha. Mesmo que de longe, tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Né? Então, nesse caso aí, qual é a figura de pensamento que nós temos? Qual a figura de linguagem que nós temos? Vocês conseguem perceber? Sempre vai ter uma que é predominante. Eu posso encontrar mais de uma figura de linguagem dentro dos versos, dentro de uma música? Posso. Às vezes, uma vai predominar mais do que a outra. Mas, no caso, quando eu digo assim, ó, ela virou uma estrelinha, se nós utilizarmos a expressão Marília Mendonça, agora virou uma estrelinha. Lá do céu, ela brilha. Eu estou atenuando uma situação. Né? Eu estou atenuando, em vez de dizer ela morreu, algo que é muito mais forte para ser dito, ele diz, aqui na música, no caso, e até mesmo nós poderíamos utilizar essa expressão, diz ela virou uma estrelinha. Então, nesse caso, nós temos um eufemismo, quando eu amenizo uma ideia. Poderia ter personificação também, quando ela diz assim, ó, a estrelinha brilha cada vez que me vê, a estrelinha sorri, a estrelinha olha para mim, né? Então, poderia ser também, dessa forma, uma personificação. Porque o brilho é o brilho natural que ela tem. O brilho não seria relacionado a a estrela me viu e ela brilhou, acendeu uma luzinha. Não seria isso. Nesse caso, aí está mais como uma personificação, atribuindo características de seres animados a seres que são inanimados, certo? Vamos agora para o nosso momento Português nas Redes. Se você quiser participar do nosso momento Português nas Redes, deixa a sua contribuição através do Instagram. Pode mandar uma música, uma poesia, um meme, algo que você quer ver analisado aqui dentro dos nossos conteúdos. Ou até mesmo mandar uma dúvida que nós vamos tentar responder ao longo das aulas. A primeira diz assim, ó, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. E aí, qual figura de linguagem seria? Seria uma ironia ou seria um eufemismo? O que vocês dizem? Ironia ou eufemismo? Na verdade, é um eufemismo, porque ela é uma verdadeira fofoqueira. Dá conta da vida de todo mundo. Mas, para não dizer que ela é uma fofoqueira, né, ela utiliza o quê? Fofoqueira não. Produtora de biografias orais não autorizadas, né? Então, ela usa aí outros termos para tentar amenizar a situação. Até aquele que nós temos que, quando ele vai falar de profissões, né? Para ele não dizer a profissão diretamente, para não se sentir desqualificado de alguma forma, ele utiliza palavras mais rebuscadas, ideias mais rebuscadas, para tentar passar e transmitir uma outra ideia, né? Outra, chorei litros. Olha como ela diz, chorei litros, olha o tanto que ela chorou. Ali está enchendo os copos com tantas lágrimas. Por mais que a pessoa chore com muita intensidade, com muita vontade, vocês acham que seria possível encher 2 copos assim de lágrimas? Olha como jorra, as lágrimas estão jorrando dos olhos dela. Então, qual seria a figura de linguagem predominante aqui? A figura de pensamento seria qual? Seria uma hipérbole.
né? Um exagero intencional. Ah, chorei rios, chorei mares, chorei litros. Um exagero mesmo bem intencional, apenas para chamar a atenção. E por último, diz assim: você é muito irônica, dona Nésia. Sério? Não diga. Descobriu isso sozinha? Ou teve que pesquisar no Google? E aí, qual é a figura de linguagem que nós estamos falando? Está bem nítido, né? Na verdade, nesse caso aqui, a figura de linguagem que nós estamos falando é a ironia. Quando nós afirmamos uma coisa e queremos dizer totalmente o contrário. Ela diz, sério? Não acredito. Será que você teve que pesquisar no Google para descobrir isso? Então é isso, turma. Teremos ainda uma outra aula sobre figuras de linguagem. Eu aguardo vocês na próxima e um grande abraço.